En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Eu sou o Padre Bernardino, sou natural de Portugal, trabalhei 9 anos em África como missionário e 32 em Califórnia, onde trabalhei muito com os hispanos, principalmente de México. E temos muito em comum, teníamos allá em Califórnia, muito em comum o que temos aqui também em Aruba. Então, com muita alegria, porque lá, e me deu muita alegria, Padre Daniel, quando me invitou, estou visitando minha família, uma família muito grande, eu sou o mais chiquito de 11 filhos, e toda esta gente, a maioria vindo para Aruba, e agora muitos sobrinhos de diferentes colores. É uma maravilha ver minha família, que era toda branca allá em Portugal, e agora ver-os hoje colorir com muita color. É algo muito fascinante e me sinto muito feliz com isso. E agora, Padre vim visitar minha família, Padre Daniel me invitou para presidir esta missa, com muito carinho, com muito amor. E vamos começar por dar-nos conta de que a razão principal por que venimos à missa ao domingo não é adorar a Deus. Isso se pode fazer em qualquer parte. A razão principal por que venimos à missa ao domingo é encontrarmos-nos com nossos irmãos e irmãs e com eles adorar a Deus. Venimos aqui a adorar a Deus com nossos irmãos e então isso é muito importante, esse sentido da comunidade. Não é somente eu e Deus. Se é somente eu e Deus, eu posso quedar-me em minha casa, posso ir para a praia porque estou com Deus, mas não estou com minha família. E a razão por que vamos à missa ao domingo é construir nossa família, que é o reino do Padre. Somos todos irmãos, amigos, saímos daqui diferentes, uns para os outros, uns para com os outros, e Aruba vai ser diferente, cada dia, cada momento que venimos a uma missa. E vamos começar por reconhecer nossos pecados. A missa, não, que somos pecadores. Vamos admitir isso. A missa não é um museu de santos. A igreja é um hospital de pecadores. Estamos aqui todos machucados, sofridos, ofendemos alguém durante a semana, também alguém nos ofendeu, e estamos aqui para sanar as heridas e caminhar adelante com muita alegria, cantando e rindo e mais felizes porque somos mais irmãos, mais amigos, mais cerquita do Padre e também uns dos outros. Vamos começar então por reconhecer nossas debilidades. Eu confesso ante Deus Todo-Poderoso e ante ustedes, irmãos, que he pecado muito de pensamento, palavra, obra e omissão, por minha culpa, por minha grande culpa. Por isso, ruego a Santa Maria sempre Virgem, a los ángeles, a los santos e aos teus irmãos que intercedam por mim ante Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós outros, perdone nossos pecados e nos leve à la vida eterna. Soy pecador, ten piedad de mí. Cristo,
mim, que sou pecador, tem piedade de mim. Senhor, tem piedade de mim. Sou pecador, tem piedade de mim. Que sou pecador, tem piedade de mim. Oremos. Ó Deus, que manifiestas tu omnipotência, principalmente com o perdão e a misericórdia, multiplica tu graça sobre nós outros, para que, apressurando-nos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Motivado por la confianza en Dios, Moisés nos muestra una actitud de profunda libertad interior. Escuchemos este mensaje. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor? Sin advertirlo, perdona mis errores ignorados. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Sus riquezas se han corrompido. Aunque parezca duro, este mensaje nos refleja un alegato más en contra de los adoradores del dinero. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos están clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer.
engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquele tempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que creía en mí, más le valdría que le pusiera al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtalo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Queria empezar por dizer-lhes que tenho escuchado em las iglesias e em teatros coros profissionais, gente profissional a cantar, coisas muito lindas, mas nunca escutei nada mais bonito em uma igreja do que a voz de bebê, de baby. E me dá tanto gosto ver ninhos aqui tão chiquitos, aqui um está ali, aí se parece, é impossível ver este padre com o ninho e não este outro padre com o baby, é impossível vê-los e não crer em Deus. É de vocês mais que eu aprendo como Deus me ama, como Deus me quer. E os niños não o sabem. Por isso me dá tanto gosto. Muita gente se queda em sua casa, não vou porque menino faz isto, faz aquilo. Não, tragam-los. E mira, não é lindo? E que corram, e que é sua igreja.
Ellos tienen el mismo derecho de estar aquí, como esta iglesia pertenece a ellos, tanto como pertenece al obispo, a vosotros, a los adultos, porque se bautizan aquí y pertenecen a esta iglesia y todo es de ellos también, y ellos tienen derecho a comportarse como un baby, no como un adulto. Es muy aburrido ser adulto en una iglesia, más bonito ser niño. Eu, en California, tenía muy buenas relaciones con mis hermanos protestantes. Teníamos una reunión cada domingo, una vez al mes, y una vez al año teníamos un retiro. Un día fuimos lejos, fomos a un retiro y era muy bonita esta relación, era muy bonita. Cuando regresávamos, eu senti falta de um pastor protestante. E perguntei, o pastor que estava manejando, eu perguntei, o que passa com o pastor Gary? E ele me contestou, ele cambiou para outra cidade, porque teve uma inconveniência, se enojou com sua comunidade e passou para outra cidade, onde começou outra igreja. Eu lhe perguntei, para eu trabalhar assim, quando uno se enoja com uma comunidade, passa para outra igreja, empieza outra igreja? E ele, com tristeza, disse, desafortunadamente, muitas de nossas igrejas protestantes empiezam assim. Se dividem e então vamos começar outra igreja. Em vez de sanar, em vez de falar, em vez de se dividem e vão para outra igreja. E então, o que passa, isto foi uma coisa que me vino a atenção, me chamou a atenção quando leí as leituras de hoje. Na leitura de hoje, Deus havia dado uma responsabilidade muito grande a Moisés. E estava predicando, estava ensinando, estava proclamando. E um jovem correu e lhe informou a Moisés que Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. Muito nervioso porque estava outro também profetizando. Moisés, meu senhor, detém-los. Então, o que passa é que em todas as comunidades que eu conosco, há sempre alguém que faz esse trabalho. O trabalho mais importante é poner as pessoas umas contra as outras. O Evangelho diz também, o Evangelho de Marcos que acabamos de ler, diz também que vieram, Juan lhe disse a Jesus, Maestro, vimos alguém usar tu nome para expulsar demônios, pero le dijimos que não hiciera, porque não pertenece a nosso grupo. E Cristo respondeu, não lo detengo. Sempre he encontrado esto em minha vida. Como sabem, a Bíblia é uma parábola de nossa vida. E isto é muito importante quando leemos a palavra de Deus. É como um espejo, onde vemos nossa persona, nossa família e nossa comunidade. Eu mirei aqui, quando estava lendo isto em casa, me preparando para a missa estes dias, pensei muito, passei minha história da minha vida, tanto em Califórnia, como em Portugal, como em África, e me passou por lá a cabeça tanta gente que trabalhava na igreja, e venia, comulgava todos os dias, pero sempre tinha esta missão de poner a gente em contra da gente. Eu conheci conosco uma mulher que eu já disse, se eu não crer no demônio, e é uma mulher que comulga todos os dias, se eu não crer no demônio, começava a crer depois que conozco esta mulher. Porque o que faz é o trabalho do demônio, é poner a gente contra a gente, o párroco contra esta pessoa pobre, este pobre contra o párroco. Esse trabalho mais importante, depois vai a comulgar. Isso é muito importante, que pode ser eu ou pode ser um de vocês. Quando ponemos, porque tem que ser em meu modo de, tem que trabalhar como eu quero,
como estou acostumbrado. Me recuerdo também numa igreja estava um homem sem, não tinha, vivia fora. Ele gostava de vir à igreja limpar o jardim e estava arrancando umas hierbas. E a dueña da igreja, porque ele pensa que é a dueña da igreja, porque arregla as flores, vino allá e disse: se tu me arrancas esta planta, te vou a matar. Esto te vou a matar. Eu sei que era uma expressão, pero tão feio. Em vez de dizer-lhe graças, porque estás, ele nunca mais vino, nunca mais apareceu. E esse ficou feliz, porque menos um problema que tinha em la igreja, menos um problema. E é uma pessoa muito pobre, muito triste, se foi, porque escutou isto, em vez de acariciá-lo, acorrê-lo, amá-lo e dizer graças por que lo estás haciendo. E quizás, pero não, sou eu, sou a dueña, sou a dueña da igreja, solamente eu tenho o direito de arreglar as flores, solamente eu tenho o direito de fazer as coisas. Isso se pode passar em muitas igrejas. E foi isso que se passou na primeira leitura de hoje, no Evangelho também. Se querem, voltam a ler e vão ver quizás já encontraram isso também em sua vida. Há nas igrejas sempre como, esta é a Bíblia, não é uma coisa que estou em uma história que estou inventando, estou vendo na Bíblia, gente poner-se umas contra as outras, e há conflitos nas igrejas, há conflitos. Eu aprendi há muito tempo que a fuente de los conflitos, há duas grandes fuentes de conflitos. Uma é o poder. Quem tem mais poder? Eu sou o dueño. Estou encarregado disto. Não vengo a ler sem falar comigo. Não vengo a hacer isso sem falar comigo. Não vengo a poner uma flor sem falar comigo. E este é o poder. Um obispo português dizia que o poder não tem coração. O poder não tem coração. Les gusta, les da placer ver os outros sofrer. Isso passa não somente na igreja, mas na calle, com gente que tem poder, em los países, em las tierras, gente que tem poder, mirando para os que não têm poder, los tratam como hormigas, porque tenho poder e não tenho coração. A outra causa, fuente de divisão na igreja, uma é o poder, a outra é a visão. Qual é a visão que temos? Há igrejas que têm escrito adelante das portas a visão desta igreja. Qual é a visão? É muito importante sabermos trabalhar. Qual é a visão que a paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Dakota tem para o mundo? Para o mundo, não somente para a igreja. Porque Jesus não ha venido estabelecer no mundo a igreja católica. Jesus ha venido estabelecer o reino del Padre, o reino de Deus, onde há lugar para todos e para todo, para as plantas, para os animais, para os pescados, para o aire, porque estamos destruindo este planeta, esta casa que é nossa, e devemos, isto é o reino de Deus. Por isso, quando juntamos um papel que está na calle e nos ponemos na basura, estamos fazendo um acto religioso, porque Cristo nos mandou para limpar este mundo. Quando temos cuidado com a palavra que dizemos, quando miramos uma pessoa e sorrimos para esta pessoa, é um ato religioso. Tudo que hagamos para ser este mundo mais feliz, mais limpo, com mais saúde, estamos fazendo um ato religioso. Qual é a visão que temos para nossa igreja de Aruba? Qual é a visão que temos para nossa igreja de Dakota? Eu penso que nossa visão é a visão de Jesus. Ele nos dijo: ojalá que todos, quando vamos ao catecismo e aprendemos a rezar a Ave Maria e ao Padre Nuestro, pudiéramos também saber de memória qual é a visão de Jesus Cristo para sua igreja e para o mundo. E isto, os que gostam da Bíblia, podem encontrá-lo em Lucas 4, verso 18.
Quando Jesus dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Es para esto que existimos. La iglesia existe para traer la buena noticia a los pobres. No soy yo, este viene en Lucas 4:18. Esta es la visión que tenemos para nuestra iglesia. Para los pobres, para los que sufren. E então, qual é o plano que temos para a gente que sofre? Estamos agora, não há dúvida que temos muita gente sofrendo no mundo. Qual é o grande problema, quais são os grandes problemas que temos hoje em Aruba? Essa é a pergunta que deveria ser também em Portugal, em Espanha, nos Estados Unidos. Empezar com os problemas. Não empezar com a oração, empezar com os problemas. E que resposta tenho para esses problemas? E hoje me atormenta muito pensar em nossos irmãos venezuelanos. O problema dos venezuelanos que saem de Venezuela e vêm para Aruba não é somente um problema para os políticos, para a polícia e para os reporteros de periódicos. É um problema nosso, de cada um de nós outros. O que estamos fazendo, o que vamos fazer? Quando escutamos as coisas malas que são estes barcos que vêm, a gente, o que estamos fazendo por eles? Em minha igreja, ojalá que um dia me deu tanta alegria saber que aqui há missa em papiamento e há missa em espanhol. Em minha igreja em Califórnia eu tinha missa, celebrava 7 missas ao domingo, 3 em inglês, 3 em espanhol, principalmente para os mexicanos, e uma em português também para os portugueses. Mas tínhamos outras nacionalidades e todos eram bem ocorridos. Pero quando cheguei a Portugal, levava esta mentalidade. E escrevi, tinha dicho em la puerta de la igreja, muito grande, que dizia, o lugar se chamava Tabua. E então estava escrito, Tabua, igreja donde nadie es forasteiro. Paróquia donde nadie es forasteiro. Aqui não há forasteiros. Solamente há irmãos e irmãs. Aqui não há ilegales. Uma coisa que me duele muito em los periódicos é quando escuto falar de ilegales. É uma palavra que a igreja de Califórnia está tentando combater. Não há ilegales. Há pessoas sem papeles legais. Há pessoas indocumentadas. É verdade. Isso é verdade. Havia muitos que entravam em Califórnia, de México, muitos, como ratones por las montanhas, escapando-se da hambre, buscando pouco de leite, uma tortilha para pôr na mesa de seus filhos, de sua família. E eram agarrados, mas a igreja estava combatendo. Não há ilegais, eles têm seus direitos, não têm direitos a estar em Aruba. Está bem, eu também não tenho. Eu sou um turista. Daqui a mês eu não posso estar em Aruba. Está bem, não há problema. Não tenho papéis legais para estar em Aruba. Mas não me podem matar como matam uma cucaracha. Eu não sou uma cucaracha. Um venezuelano que entra aqui sem papéis não é uma cucaracha, ou um ratão, ou uma hormiga que podemos matá-la. É uma pessoa. Solamente temos irmãos e irmãs. Uma reporteira portuguesa que foi entrevistar, foi muito linda, a senhora, e falou na televisão sobre os refugiados de Síria. Déjalo, déjalo. Se senta bem aí, é sua casa. E ela dizia, eu fui à la playa e vi os sírios que estavam chegando. Eu não encontrei terroristas, não encontrei muçulmanos, não encontrei cristianos, não encontrei judeus. Solamente encontrei homens, mulheres e niños em sofrimento. Solamente encontrei esta gente em sofrimento. E é isso que devemos tocar, abrir nossos corações para o sofrimento de los demás. E é para isso que temos de construir uma visão comum. E por isso que
Hay dos visiones de la iglesia. Una visión de la iglesia católica es hacer cosas católicas. Estoy hablando de mi tierra. Hacer coisas católicas, procissões católicas, missas católicas, bautismos católicos. La outra visão é trazer a boa notícia aos pobres. Esto me preocupou muito uma vez que vino a Virgem de Fátima, vino de Portugal o ano passado, vino a minha terra, a minha diócese, na isla, e me disseram, mire, eu tenho uma devoção muito grande à Virgem de Fátima. Não somente por ser católico, mas porque sou português e fui a Fátima e tenho uma devoção muito grande à Virgem de Fátima. Mas me questionei muito e sofri. Quando vino a imagem a minha isla, me disseram, eu não consegui ir allá, que para a despedida da imagem estavam ao redor de 4.000 pessoas a despedir-se da imagem. En la misma semana hubo una marcha de apoyo a los refugiados de Siria. Estaban 12 personas, 4.000 para una imagen y 12 para los refugiados. Eu pensei, será que a Virgem de Fátima está contenta com isto? A Virgem que vino ter a visão do seu filho? Então não nos vamos olvidar. Qual é a visão que temos nós outros como cristianos para o mundo? A visão que Cristo nos dá é trazer a boa notícia a los pobres. Vamos a proclamar